Salve, salve, rapaziada! Professor Flávio na área com o canal Matemática ao Papo, convidando você a se inscrever, ativar o sininho aí do canal, dar essa força pra gente. Conteúdo de qualidade está sendo produzido e vamos ajudar esse canal a crescer e tornar o mundo cada vez mais matemático, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula de hoje. Meu querido, minha querida, para a aula de hoje, vamos introduzir o conceito de tabela verdade, beleza? Esse vídeo é uma continuação aí dos estudos sobre raciocínio lógico para concursos, uma minissérie que eu estou fazendo, para ajudar quem está interessado em passar no concurso público e quer saber o básico do conteúdo. Achou o canal? Esse é o canal que vai fazer você aprender o básico e conquistar a tua sonhada vaga, beleza? A tua tão sonhada vaga. Show de bola? E aí, já tem 2 vídeos no canal, vou adicionar aqui no card, assiste lá, tá bem bacana os vídeos, tá bom? E aí vamos dar uma aprofundada, beleza? Vamos ver agora o conceito de tabela verdade. Vou ler com vocês aqui, ó. Uma tabela verdade é uma ferramenta usada para determinar o valor lógico, VOF, de uma proposição composta, beleza? Então, se eu tenho uma proposição composta, eu quero determinar o valor verdade dela, se é verdadeiro ou falso. Só que eu não sei a cara dessa proposição, beleza? Eu não sei a estrutura dela, eu não sei qual é a sentença que originou essa proposição. Eu sei que ela tem valor lógico P, desculpa, nomenclatura P, Q, R, por aí vai. Eu não consigo definir de fato se ela tem valor verdadeiro ou falso. Eu sei que ela tem um valor verdadeiro ou falso, porque ela é uma proposição, é definição de proposição. E para esses casos eu vou usar a tabela verdade. O que vem a ser a tabela verdade? Ela me dá uma visão ampla das proposições e dos conectivos utilizados na proposição, e a partir dessa visão ampla eu consigo identificar quais os possíveis valores lógicos que ela pode assumir, verdadeiro ou falso, em quais casos ela vai conseguir assumir. Eu monto uma tabelinha, essa tabelinha às vezes pode ser extensa, dependendo da quantidade de proposições, mas ela vai ajudar muito nos seus estudos de raciocínio lógico, entendido? Então essa é a definição, beleza? Como a gente constrói uma tabela de verdade, uma tabela para definir essa parte de raciocínio lógico? Primeira coisa que você vai fazer, identificar quantas proposições simples compõem a proposição composta, tá bom? Quanto mais proposição simples, mais elementos eu vou ter para poder fazer essa relação de proposição composta. Então, mais variáveis eu vou ter. E aí, por consequência, mais linhas a minha tabela vai ter. E aí, a quantidade de linhas é definida por essa formulazinha aqui, ó. Vem comigo, ó. 2 elevado a n. N é o número de proposições simples que compõem a proposição composta, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, imagine que uma proposição é uma proposição simples. Aqui, ó. Ela só tem uma proposição. A fórmula é 2an. Vou pegar 2 elevar a primeira. 2 elevar a primeira, e 2 elevado a primeira é 2, vai ter 2 linhas. Professor, é o número de colunas. Aí o número de colunas depende do número de conectivos que está compondo, além do número, obviamente, de proposições simples, o número de conectivos que compõem a minha proposição. Não é o foco. O número de linhas aí, nesse caso, ele vai te ajudar mais. Entendido? E aí, se ela tiver 2 proposições, 2 elevado à terceira, vai ter 4 linhas. E se ela tiver 3 proposições, 2 elevado ao cubo, 8 linhas, e se ela tivesse, por exemplo, 4, 2 elevado a quarta, 16 linhas. Vocês viram que à medida que eu vou aumentando um pouquinho o número de proposições, o número de linha vai aumentando muito rápido. Por quê? Porque quando eu tenho muitas variáveis, vou ter que avaliar todas as variáveis possíveis dentro da minha proposição composta. E como já foi estabelecido lá na aula de proposições compostas, tá aí no card, assiste lá, tá bem bacana. Inclusive, se você não estiver assistindo, é interessante que você assista antes de assistir esse. Nessa aula eu defini lá que a valor verdade da minha proposição depende das proposições simples que a compõem e dos conectivos. Então, se eu tenho muita coisa ali girando, interferindo, vai interferir no resultado final. Vai interferir se de fato é verdadeiro ou falso. Entendido? E aí, vamos lá. E aí, vamos para um exemplo aqui, meu querido. Bem tranquilinho, bem suave. Ah, professor, que confuso. Calma, vem comigo. Vou te explicar como funciona isso daqui. Ó. Então, tem a seguinte proposição. Ó. Negação de P. Aqui é um conectivo lógico, né? A conjunção. E aqui é a disjunção. Então, P, disjunção Q, conjunção R. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que estabelecer quantas linhas a minha tabela vai ter, entendido? Quantas letras aparecem lá? Ó? Aparece 1, 2, 3 letras. Cada letra representa uma proposição. Então, eu tenho no total 3 proposições simples. Aí, lembrando, a fórmula é 2 elevado a n. Isso aqui implica, né, que essa proposição vai ter 2 elevado ao cubo de linhas, que vai ser 8. Então, eu sei que a minha tabela verdade, nesse caso, vai ter 8 linhas, tá bom? 8 linhas. Show de bola? E aí você conta. Professor, essa primeira aqui não conta? A primeira não conta. A primeira é só uma legenda ali para você poder identificar o que está acontecendo em cada coluna, beleza? Conta a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show de bola? Difícil? E aí o que você vai fazer na sequência? Organiza as letras lá, ó. Aqui é a letra P, aqui está a letra P. Aqui está a letra Q, aqui está a letra Q, ó. Apareceu em segundo, em terceiro apareceu a letra R, colocou a letra R. Na ordem que elas aparecem. Apareceu o primeiro P, coloca o P, Q e R. E aí vem a parte que você vai ter que distribuir os valores verdadeiro ou falso entre as proposições, de forma a você poder criar todas as combinações possíveis. O que você vai fazer para isso de fato ocorrer? Tem 8 linhas, não tem? 8 linhas. Na primeira coluna, eu vou pegar esse 8 e dividir por 2. Na primeira coluna, tá aqui, ó. Primeira coluna. Isso aqui, ó. Primeira coluna. Pega 8 dividido por 2, vai dar 4, correto? 4. Então quer dizer que o verdadeiro e falso na primeira vai ser alternado de 4 em 4. Professor, então se tivesse
16 linhas. O que eu faria? 16 linhas dividido por 2 é 8, né? Então, na primeira coluna, se tivesse 16 linhas, eu alternaria de 8 em 8. 8 verdadeiros, 8 falsos. Se tivesse 32, 16 verdadeiros, 16 falsos. É sempre a metade, beleza? Ah, professor, se tem 4 linhas, é 2 verdadeiros, 2 falsos. Se tem uma linha, é um verdadeiro e um falso. Acabou, beleza? Desculpa, se tem 2 linhas, um verdadeiro e um falso. Acabou. Então, aqui, ó, 4, né? Botei 1, 2, 3, 4 verdadeiros. Na sequência, 1, 2, 3, 4 falsos. Show de bola? Aí, o que você vai fazer agora? Deixa eu aumentar essa borracha aqui, tá muito grande, vai pagar coisa que não é pra pagar. O que você vai fazer agora? Vai partir para a segunda coluna. Aqui no alternou de 4 em 4, qual é a metade de 4? 2. Então aqui vai ter que alternar de 2 em 2. É sempre para a próxima coluna a metade. Então vai ficar 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. Professor, sempre começa com verdadeiro? Sempre começa com verdadeiro. E aí, para a última coluna, nesse caso aqui só tem 3 proposições simples, para a última vai alternar de 1 em 1. Ó. Um verdadeiro, um falso. Um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, e por aí vai. Entendido? Difícil essa parte? É um pouquinho, mas é interessante que você pratique. Tem uma boa listinha de exercícios aí para que de fato você pratique a parte de exercícios. Caso você não tenha, entre em contato. No final do vídeo eu vou deixar o meu contato aí. Porque tem uma listinha de exercícios, a gente pode negociar um valor bacana para você adquirir essa lista, beleza? De exercícios aí para você ficar craque mesmo. Entendido? Show de bola? E aí tá aí a nossa tabelinha de verdade. Ó. Essas 3 primeiras colunas é só para você poder posicionar os verdadeiros e os falsos. Não tem nenhuma parte de operador lógico. Não estou aplicando nenhum tipo de conectivo ainda. Entendido? E essa distribuição acontece assim. Ó. E aí quando eu fizer a combinação dos conectivos, eu consigo gerar todas as combinações possíveis aplicando esse método. Beleza? E aqui ó, tem um parênteses e uma negação. Negação tem preferência sobre qualquer operação, mas o parênteses tem preferência sobre a negação. Beleza? Então faz quem está dentro do parênteses primeiro. E aí dentro do parênteses eu tenho uma uma disjunção e uma conjunção. O que eu faço primeiro? Quem aparece primeiro? Não, eu faço primeiro a conjunção. Ó. Eu faço primeiro isso daqui. Ó. Então eu tenho que pegar os valores de Q, fazer conjunção com os valores de R. Beleza? Ó. Pego os valores de Q, faço uma conjunção com os valores de R. Uma conjunção em linguagem corrente é o E. É uma coisa e a outra. Então, para a composição ser verdadeira, ambos têm que ser verdadeiros. Então, você vai pegar linha por linha, ó. Verdadeiro com verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro. E aí, se os dois não forem verdadeiros, o resultado final vai ser falso. Ó. Então, verdadeiro com falso, dá falso, aqui. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso. Lembrando que para conjunção, ambos têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Ocorre aqui na linha, ó. Na quinta linha. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E continua. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso. Beleza? Então a conjunção dos dois aqui, já sei que vai ter 2 casos apenas que vão ser verdadeiros e os outros casos vão ser todos falsos. Só que a operação não termina aqui, né? A operação, ela pede que você faça, depois de fazer essa conjunção aqui desses dois, ó, esse operador lógico aqui vai ser feito, você vai ter que fazer a disjunção. E a disjunção com isso daqui, ó. Isso daqui já foi feito. É toda essa coluna, beleza? E aí você vai fazer a disjunção. Professor, não poderia fazer os 3 ao mesmo tempo? Não, não pode, tá bom? Quando você vai trabalhar com conectivos, principalmente em tabela da verdade, é sempre em par, 2 em 2. Você faz os dois, vê quem tem preferência primeiro, faz primeiro esse operador, e o resultado faz com o terceiro, entendido? Porque não vai dar problema. E aí a disjunção é o ou uma coisa ou a outra, tá bom? Então, pelo menos um tem que ser verdadeiro para de fato ser verdadeiro. E a disjunção desse operador lógico aqui com a letra P. É desse aqui, dessa proposição, com essa proposição, entendido? Dessa composta aqui que já foi feita com essa simples aqui, entendido? Você vai fazer linha por linha, primeira linha com primeira linha, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, vai ficar verdadeiro. Verdadeiro com falso, e aí vai ficar verdadeiro, porque tem que ter pelo menos um verdadeiro. E aí verdadeiro com falso, verdadeiro. E verdadeiro com falso, verdadeiro também. Falso com verdadeiro, verdadeiro. E aí, para ser falso, ambos tem que ser falso. Onde é que vai ocorrer? Ó? Aqui, ó, falso com falso. Vai dar falso. Falso com falso. Vai dar falso. Falso com falso vai dar falso. Nossa, professor, que coisa trabalhosa, que coisa complicada. É, meu filho. É trabalhoso, é complicado. O raciocínio lógico não é tão fácil assim, não, beleza? Mas praticando, te garanto que você vai ficar craque. Show de bola? E a tabela verdade, ela aplicava em casos que você não sabe de antemão o valor verdade de P, Q e R. Se eu soubesse de antemão se P era verdadeiro, sei lá, Q era falso e R era falso, de antemão, supondo, eu poderia fazer essa operação aqui rapidinho, mas eu não sei, então tem que levar em consideração todas as combinações possíveis, entendido? Então tudo isso daqui, ó, essa aqui, ó, quando eu fizer toda essa operação vai dar essa tabela verdade aqui, ó. E aí, ó, isso tudo é isso aqui, estão vendo? Vou fazer aqui de... É isso aqui tudo, estão vendo? Isso aqui tudo é essa tabela verdade aqui, ó. Só que essa tabela verdade aqui, ela foi negada. Então, onde for verdadeiro, para o resultado final eu coloco falso. Então, onde for verdadeiro, eu coloco falso. E onde for falso, eu coloco
verdadeiro. Show de bola? Aqui, ó. Onde foi falso, eu coloquei verdadeiro. Inverti o valor lógico, é isso que a negação faz. Então, essa tabela verdade, ela vai ter 5 casos, levando em consideração todas as combinações, em que toda essa composição aqui vai ser falsa. São esses 5 casos aqui, ó. E 3 casos que ela vai ser verdadeira, que são todos esses casos aqui, beleza? Então, eu vou ter que levar em consideração. Então, quando atribuir valores lá, se eu souber essas proposições simples, atribuir esses valores, já saberia de antemão quais casos seriam falsos e quais casos seriam verdadeiros. Entendido? Então, a tabela verdade faz isso. Show de bola? Professor, vou ter que pegar uma tabela verdade enorme dessa em concurso, meu querido. Não vai cobrar uma tabela verdade desse tamanho, obviamente. Na verdade, ela nem cobra tanto a tabela verdade, ela vai cobrar a interação entre as proposições. Ué, professor, então por que eu aprendi? Aprender como funciona é importante para você entender o processo operatório mais complexo, beleza? Para você, de fato, aprenda, entenda, consiga aplicar numa prova, é interessante que você entenda a parte da tabela verdade, não o conteúdo inútil, não, beleza? Mesmo que não seja tão, de fato, cobrado em prova. Mas ele é a base para o conteúdo que, de fato, vai ser cobrado. Show de bola? Então é isso, meu querido. Finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Faça bastante exercício. Se você não tem uma lista bacana, entre em contato com a gente. A gente disponibiliza aí por um valor bacaninha, no precinho para você, beleza? Caso você tenha interesse em aulas particulares, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, entre em contato comigo. Na Brasília e região eu consigo fazer essa aula presencial, caso seja do seu interesse. Ou caso você não tenha interesse em aula presencial, querer fazer a distância, a gente faz a aula à distância, faz uma chamada no Meet, ou alguma outra plataforma de videoconferência, para você de fato aprender, beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aí. Tchau, tchau.